Olá, tudo bem? Essa é a aula de número 30 e nós estamos estudando o movimento uniformemente variado. Nós vamos resolver hoje o exercício R4 e o RER5 da lista que foi proposta para os senhores, ok? Pessoal, esse exercício R4 é um exercício bastante fácil, ok? Primeiramente, nós temos que ter em mente, pessoal, o conhecimento de que esta equação aqui, olha, esta equação aqui, V é igual a menos 6 mais 8t, é a função horária do movimento uniforme. É a função, aliás, desculpa, é a função horária da velocidade do movimento uniformemente variado, ok? É esta função aqui, olha, que nós vimos, nós demonstramos, inclusive, para os senhores e senhoras. E diz o seguinte, esta função é o seguinte, diz que V, a velocidade final, é igual à velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo. Esta aqui é a função da velocidade, é a equação ou função da velocidade em função do tempo, do movimento uniformemente variado, ok? Então esse exercício ele diz o seguinte: uma partícula eletrizada desloca-se em movimento uniformemente variado, vírgula, obedece à função horária, a seguinte função: V é igual a menos 6 mais 8t, ou seja, V é igual a V0 mais AT, ok? V é igual a V0 mais AT, tá certo? Ou então, né, decorem pela seguinte frase: vovó, vovô amam-te. Vovó, vovô amam-te. Tá certo? Vovó, vovô amam-te. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. O que está pedindo aqui? Olha, letra A está pedindo VO. O que é VO? Velocidade inicial e a aceleração escalar. Tá certo? Então a letra A é muito fácil, né? A letra A. Por quê? Porque está se pedindo a velocidade inicial e está se pedindo a aceleração escalar. Ok? Quanto vale, pessoal, a velocidade inicial? Olha, a velocidade inicial eu tiro aqui da equação. Tá certo? Eu tiro desta equação aqui, olha. Ok, meu mouse aqui estava travando um pouquinho. Olha aqui, ó, V é igual a V0 mais AT. V0 é a velocidade inicial. Tá aqui, ó. A velocidade inicial é menos 6. A aceleração vale quanto? 8. A aceleração é o valor que está multiplicando T. Aqui, nessa equação aqui, nessa função. Qual é o valor que está multiplicando T? É o 8. Então, vamos lá. Vou começar aqui pela velocidade inicial. A velocidade inicial é igual a menos 6. Como, pessoal, está dizendo que esta função aqui está no SI, ou seja, Sistema Internacional. No Sistema Internacional, a velocidade é em metros por segundo e a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então aqui eu vou colocar que a velocidade inicial é de menos 6 metros por segundo. E quanto vale, pessoal, a aceleração? Quanto vale a aceleração? A aceleração também nós tiramos da função. A aceleração é o valor que está multiplicando T. Tá certo? AT. Então aqui eu tenho que a aceleração é o 8. A aceleração é 8. 8 que? Metros por segundo ao quadrado. Então eu encontrei a letra A. Já terminei a letra A. Agora eu vou fazer aqui a letra B. O que está pedindo na letra B? É a V, ou seja, a velocidade, quando o tempo foi igual a 2 segundos. Tá certo? Qual é a velocidade quando o tempo foi igual a 2 segundos? Então, eu quero saber qual é a velocidade quando o tempo é igual a 2 segundos. Ou seja, depois de 2 segundos do início do movimento, qual é o valor desta velocidade? Ok? Basta eu fazer o seguinte, eu tenho que V é igual a quanto? A menos 6 mais 8t.
Onde tem esse t aqui, ó, pessoal, eu vou substituir o valor dele, que é 2 segundos. Então eu vou ter que v é igual a menos 6 mais 8, que multiplica o quê? O 2. Ok? V é igual a menos 6 mais 8 vezes 2, 2 vezes 8 é igual a 16. Então eu vou ter que a velocidade é igual a quanto? É menos 6 mais 16. Então a velocidade é igual a 10 metros por segundo. Ok? Esta é o valor da velocidade quando o tempo for igual a 2 segundos. Ok? E olha só, se eu perguntasse para vocês como é que nós classificaríamos esse movimento, tá certo? Para nós classificarmos o movimento, nós temos que analisar o valor da velocidade inicial e o valor da aceleração e a informação que está sendo dada na questão, ok? Essa letra C está dizendo o seguinte: determinar o t, ou seja, o instante em que o movimento muda de sentido. Ok? Vamos supor que o móvel está indo num sentido, tá certo? Aí depois ele muda de sentido. Então o problema, a letra C está pedindo que instante é esse? Qual é o instante em que esse móvel ele muda de sentido? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Essa observação aqui, olha. Para que um móvel mude, né? Para o móvel mudar de sentido, ele tem que parar. Ok? Vamos supor, pessoal, que eu estou aqui, eu jogo um objeto para cima. Eu arremesso um objeto para cima, ele com uma determinada aceleração. Como eu joguei para cima, lancei para cima esse objeto, a sua velocidade vai diminuindo cada vez mais, que aí ele para, aí depois ele muda de sentido. Ele começa ele estava subindo, ele começou a descer. Ok? Então aqui, olha só. Nós observamos aqui que a velocidade inicial é menos 6 metros por segundo. Então, se eu coloco uma trajetória aqui orientada para a direita, tá certo? Como a velocidade aqui, a velocidade inicial, ela é negativa, isso quer dizer que o móvel está se deslocando contra a orientação da trajetória. Portanto, o movimento é retrógrado. Progressivo é quando ele está a favor da orientação da trajetória, e retrógrado quando ele está contra, o deslocamento dele está acontecendo contra a orientação da trajetória. Então eu tenho aqui, olha, um móvel que está se deslocando neste sentido aqui, olha. Ele está aqui, está se deslocando contra a orientação da trajetória. Só que é o seguinte, a letra C fala o seguinte: o instante em que ele muda de sentido. Para mudar de sentido, eu acabei de falar para vocês, ele tem que o quê? Ele tem que parar primeiro e depois mudar de sentido. Ok? Então, como a velocidade aqui é negativa, ele está se deslocando contra a orientação da trajetória. Isso quer dizer o quê? Que esse móvel, ele está o quê? Acelerando ou ele está freando? Ele está freando, ele está diminuindo a sua velocidade, porque ele vai ter que parar, ok? Então, quando o módulo da velocidade está diminuindo, o movimento ele é retardado, tá certo? Retardado é quando está diminuindo o módulo da velocidade, ok? Está diminuindo o módulo da velocidade. Então esse movimento aqui ele é um movimento retardado, tá ok? Agora nós vamos determinar aqui a letra C, o instante em que o movimento muda de sentido. Só que nós vamos determinar na próxima página, ok? Vou colocar aqui a minha imagem aqui para a direita, para ficar visível. Agora nós vamos determinar a letra C, tá certo? A letra C é o instante em que o móvel muda de sentido. Eu falei para vocês que o instante em que ele muda de sentido, ele tem que parar, ou seja, a sua velocidade tem que ser igual a zero, ok?
E eu tenho na equação, na função horária da velocidade, eu tenho a seguinte função: menos 6 mais 8t. É a função horária da velocidade. Como eu tenho que V tem que ser igual a zero, então essa velocidade aqui eu vou ter que zerar, olha. Eu tenho que V é igual a menos 6 mais 8t, tá certo? Eu vou fazer V igual a zero. Então aqui, onde tem zero, eu vou colocar o valor do V, que é zero. Então zero é igual a menos 6 mais 8t. Ok? Então, pessoal, veja bem, eu tenho aqui, olha, eu vou passar aqui o 8t para o outro lado, o primeiro membro, vou trocar de sinal aqui. E aqui o menos 6 fica no primeiro membro, tá certo? Agora eu vou multiplicar por menos 1 os dois membros da igualdade. Ok? Aqui é negativo, eu vou multiplicar menos com menos é mais, fica positivo. Menos com menos é mais, fica positivo. E agora eu vou determinar o valor do t. T é igual a 6. O 8 que estava multiplicando vai passar dividindo. Ok? Aqui eu tenho 6 dividido por 8. Tá certo? Só que aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou fazer aqui uma simplificação. Vou dividir por 2 o numerador e vou dividir por 2 o denominador. 6 dividido por 2 é igual a 3. E 8 por 2 é igual a 4. Tá certo? Então, quanto vale o tempo? Eu vou ter que dividir aqui, olha. 3 dividido por 4. Como 3 é menor do que 4, eu vou colocar um zero aqui, põe um zero e põe uma vírgula. Então, 30 dividido por 4. 4 vezes 8 é 32. Passa. Então, é 4 vezes 7. 4 vezes 7 é igual a 28. Ok? Aqui eu fica 10. 10 menos 8 é igual a 2. Aqui zerou. Quando emprestam para cá, 2 menos 2 é 0. Acrescento um zero aqui, olha, porque o 2 é menor do que 4. E agora eu divido 20 dividido por 4, que é igual a 5. 4 vezes 5 é igual a 20. Aqui, zerou. Então, o tempo é o tempo de 0,75 segundos. Tá certo? Então, quando transcorrer um tempo de 0,75 segundos, esse móvel ele vai mudar o seu sentido, tá certo? Vai mudar o seu sentido. Vamos supor que ele estava aqui numa determinada trajetória aqui, olha. Ele estava aqui, vamos supor aqui numa determinada trajetória aqui, tá certo? E aqui, ó, o espaço aqui dado em metros, a origem aqui, ok? Ele estava aqui, ó, se deslocando aqui, freando, aí ele chegou, ele se deslocou, aí chegou determinada, vamos supor que fosse uma estrada que ele precisasse fazer um retorno. Aí ele chegou numa determinada posição aqui, onde ele teve que retornar. Ele parou aqui, V igual a 0, aí depois começou a se deslocar no sentido contrário. Aqui a velocidade é positiva e aqui a velocidade dele é negativa. É isso exatamente que aconteceu, e o tempo decorrido aqui foi um tempo de 0,75 segundos. Portanto, menos de um segundo. Ok, pessoal? Agora nós vamos resolver essa questão aqui, a R5. Um carro de corrida durante um treino ele parte do repouso. Quando fala que o carro ou o móvel ele parte do repouso, isso quer dizer o quê? Que a velocidade inicial é igual a quanto? É igual a zero. Parte do repouso, então ele estava parado, sua velocidade inicial é igual a zero. Então é uma informação relevante que eu vou colocar aqui, pessoal, nos dados do problema. Então eu tenho que a velocidade inicial é igual a zero. Ok? Ele parte do repouso com uma aceleração constante de 0,7 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração, uma aceleração constante de 0,7 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que isso aqui é a taxa de variação da velocidade, ok?
no decorrer do tempo. Então, a cada segundo, a velocidade aumenta 0,7 metros por segundo. Ok? Então, que velocidade escalar em km por hora? Então ele está pedindo o seguinte: que velocidade, tá certo? Que velocidade, só que é uma velocidade o que? Em quilômetro por hora, não é em metros por segundo. Que velocidade escalar em km por hora ele atinge após 1 minuto e 10 segundos. Então, está dizendo o seguinte, ó, depois que transcorrer um tempo de 1 minuto e 10 segundos, qual foi a velocidade que esse carro de corrida atingiu? Qual foi a velocidade que ele atingiu? Mas eu quero em km por hora, não quero em metros por segundo, ok? Veja bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é calcular essa variação do tempo em uma única unidade de tempo. Por quê? Porque eu tenho aqui dois tempos aqui, dois tempos. O tempo em minuto e o tempo em segundos. Eu não posso trabalhar com uma grandeza, que é o tempo, em duas unidades diferentes. Ou eu trabalho com ela em hora, ou trabalho em minuto, ou trabalho só em segundos. Como eu tenho que a velocidade, a aceleração aqui está em metros por segundo ao quadrado, então eu vou trabalhar em segundo, para poder ficar compatível com essa aceleração. Ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui, olha, vou transformar minuto para segundo, pessoal. Quantos segundos corresponde a 1 minuto? 1 minuto são 60 segundos. 60 segundos e 10 segundos, então é 60 segundos mais 10 segundos. Então, 1 minuto e 10 segundos corresponde, na verdade, a 70 segundos, tá? Então, 1 minuto e 10 segundos corresponde a 70 segundos, ok? Agora, eu tenho aqui, olha, a equação ou a função horária. Qual é a função horária? A função horária da velocidade. Qual é a função horária da velocidade? 2 pontos. Ora, a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado é essa aqui, ó, V igual a V0 mais a AT. Vovó, vovô amam T, ok? Então, veja bem, velocidade é igual. Quanto vale a velocidade inicial? Ora, a velocidade inicial é igual a 0, porque o móvel estava em repouso. Aí mais a aceleração. Quanto vale a aceleração? 0,7. Então, vou colocar aqui 0,7, que multiplica o que? O tempo. Então, a função horária da velocidade é 0,7t. Ok? Aí o problema está pedindo qual é a velocidade quando o carro atinge, aliás, quando ele atinge 1 minuto e 10 segundos. Ora, esse 1 minuto e 10 segundos, nós acabamos de saber que corresponde a 70 segundos. Então, vou fazer a substituição. Vou substituir, olha, vou substituir. Substituir o que, pessoal? Esse tempo de 70 segundos, ok? Substituir onde? Aqui, ó, nesse tempo que está multiplicando 0,7. Então eu tenho que V é igual a 0,7 vezes o tempo, ok? Então V é igual a 0,7 que multiplica o tempo. Qual é o tempo que eu tenho que considerar? 70 segundos, ok? Agora eu vou fazer essa conta aqui, olha, 70 multiplicado por 0,7, ok? 7 vezes 0 é igual a 0. 7 vezes 7 é igual a 49. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 7 é 0, ok? Agora eu vou somar. Somando aqui, vai dar 490. Só que eu estou multiplicando por um valor que é decimal. Então eu tenho que colocar aqui uma vírgula aqui. Tá certo? Quantas casas...
E como é que eu sei a posição dessa vírgula que eu vou ter que colocar aqui no resultado? Eu vou olhar o valor de cima. Quantas casas decimais tem no número 70? Não tem nenhuma casa decimal. Quantas casas decimais tem nessa segunda parcela que está multiplicando? Só tem uma casa decimal, tá certo? Uma casa decimal. Então venho aqui, a vírgula está aqui, ando uma vez para a esquerda, uma casa decimal. Então o resultado é 49, ok? 49,0, que é igual a 49. Então a velocidade é uma velocidade de 49. Mas pessoal, qual é a unidade dessa velocidade? Você já repare bem que o tempo aqui, olha, esse tempo é segundos. Então a velocidade vai ser segundos, metros por segundo, ok? Metros por segundo. Essa é a velocidade em metros por segundo. Só que o problema não está me pedindo em metros por segundo, tá certo? Que velocidade escalar em quilômetro por hora. Então ele está pedindo em quilômetro por hora. Então eu tenho que transformar de metros por segundo para quilômetro por hora. Então como é que eu faço para transformar metros por segundo para quilômetro por hora? Ora, pessoal, eu vou multiplicar por 3,6, tá certo? Vou vezes 3,6. O que eu vou multiplicar por 3,6? O valor da velocidade. Pego a velocidade e multiplico por 3,6. Então eu tenho aqui a velocidade de 49, vou multiplicá-la por 3,6, ok? Vamos lá. 6 vezes 9 dá quanto? 6 vezes 9 é 54. Ok? 54. 6 vezes 9, 54, vai 5. 6 vezes 4. 4 vezes 6, 24. 24 mais 5 é igual a quanto? 20. 24 mais 5, 29. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 9, 27, vão 2. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2 é igual a 14. Faço o traçozinho, faço a soma. 4, 9 mais 7 é igual a 16. 16 vai 1. 4 mais 2 é 6. 6 mais 1 é 7. Baixa esse 1 que está aqui. 170. Aliás, aqui eu estou multiplicando por um valor decimal aqui, ó. Só tem uma casa decimal aqui. Aqui não tem nenhuma casa decimal. O segundo valor tem uma casa decimal. Então a vírgula está aqui, ó. Ando uma casa decimal. Então o resultado vai ser o quê? Que a velocidade em km por hora é igual a quanto? 176,4 km por hora. Portanto, esse aqui é o valor da velocidade em km por hora quando ele atinge um tempo de 1 minuto e 10 segundos. Tá certo? Após o repouso. Ok, pessoal? Pessoal, vamos parar por aqui, tá? Eu peço que vocês resolvam esses dois exercícios. Digo novamente, são esses tipos de exercícios que nós cobraremos na próxima avaliação dos senhores e das senhoras. Ok, pessoal? Então, refaçam o exercício. Qualquer dúvida, vocês podem passar uma mensagem para mim, que eu estou aqui pronto para responder as dúvidas de vocês. Ok? Boa noite.